A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo anterior, nós falamos acerca do reinado de Cristo, que é eterno, sobre a face da terra. Falamos do papel que ele irá exercer aqui durante esse período, o porquê de Satanás ter sido preso e porquê que ele será solto ao final. Mas agora nós vamos falar de algo maravilhoso. Maravilhoso. Deus, como vimos, ele sempre teve o propósito de habitar com os homens, habitar com a sua criação. E nós vimos que, obviamente, depois do pecado e o paraíso ter retornado aos céus, que Deus determinou a Moisés que fizesse o quê? Um tabernáculo, que era a sombra do vindouro. Olha bem, sombra do vindouro, vai aparecer o texto aí. E Moisés constrói esse tabernáculo. Mas antes, vamos lembrar algo que ocorreu da libertação do povo de Deus no Egito, na 10ª praga. Quando veio a 10ª praga, você vai aparecer o texto aí para você ver. Deus tomou para si todo primogênito. Todo primogênito. Ele foi tomado para Deus. Êxodo 13, verso 1. Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homem como de animais, são meus. Êxodo 13, 1. E Deus mostrou depois a Moisés, obviamente, como ele deveria construir esse tabernáculo. O tabernáculo estava pronto. O que Deus faz? Faz para Moisés o seguinte: olha, agora você vai separar a tribo de Levi. Essa tribo, ela vai ser exclusiva. Ela será minha. Eu vou tomar ela no lugar dos primogênitos. E ela vai fazer o serviço do tabernáculo. Então, o que a Bíblia fala? E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel. Números 3, 41. As referências estarão passando aí ao lado. Então, o que Moisés faz? Todo primogênito não foi tomado para Deus? Agora não. Agora, todo primogênito foi trocado pelos levitas. E Deus manda Moisés contar quantos levitas eram e quantos primogênitos eram. E Moisés contou os levitas, e estes foram em número superior aos primogênitos de Israel. Pelo que então foi pago um resgate a Arão e seus filhos da ordem de 1.365 ciclos, por um total de 273 levitas a mais. Número 348 vai dizer: e darás a Arão e seus filhos o dinheiro, com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Ou seja, como havia mais levitas do que primogênitos, ainda foi pago um preço por esses levitas a mais, porque os primogênitos já eram de Deus. E o que ocorreu então? Teve que haver uma preparação para que os levitas servissem a Deus aonde? No tabernáculo, que era a sombra do vindouro. Números 8, 11 vai dizer: Arão apresentará aos levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Números 8, 11. E, cumprindo a ordenança de Deus, o que ocorre? Números 8, 21 vai te dizer: os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão
os apresentou como oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. E olha que interessante. Os levitas não tinham o quê? Eles não tinham herança entre as tribos. E eles passaram a viver aonde? Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Números 1:53. Afinal, eles não tinham herança entre as demais tribos. Número 18:21 vai aparecer ao lado. Número 18:2 aparecendo ao lado. E o que os levitas faziam? Cada um foi designado para o quê? Para o seu serviço. Segundo o mandado do Senhor, através de Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. E várias eram as atribuições dos levitas. Nós vamos aparecer, vai aparecer ao lado algumas e as referências delas. Os levitas tinham cantores, tinham porteiros, várias funções. Vai aparecer algumas aí ao lado e a referência bíblica. Posteriormente, nós vimos o quê? Que os levitas, ou melhor, o povo de Deus deixou de habitar em tendas. Aí foi construído o tabernáculo construído por Salomão. Aí, depois da entrada em Canaã, você tem a construção do tabernáculo e Salomão faz esse tabernáculo. E nós temos aqui 1 Crônicas 23:26. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Ou seja, os levitas agora já tinham um tabernáculo onde eles, obviamente, serviriam a Deus. E aqui vai aparecer novamente as diversas funções exercidas por esses levitas. Então, qual foi o primeiro tabernáculo de Deus com os homens? O Jardim do Éden, o paraíso colocado em terra. Adão habitava com Deus. Esse foi o primeiro tabernáculo. Agora, nós temos o que? Ao final, né, daquele período em que Satanás é solto e depois destruído, vem o juízo final, nós temos a descida do céu do quê? Do novo paraíso de Deus, a cidade santa. Olha, esse novo paraíso, esse novo tabernáculo, do qual Deus, em Apocalipse capítulo 21, fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles. Esse é novo paraíso. Esse era o modelo daquele que Moisés havia visto lá em Êxodo. Lembra que Deus disse: faça tudo conforme o modelo que eu te disser. E é o novo paraíso que desceu dos céus. E o que nós temos agora? Nós temos Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Nós temos aquela passagem onde são vistas milhares de pessoas de várias nações diante do trono de Deus. Aí nós temos aqui: razão pela qual se acha diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora nós temos o quê? Quem são os levitas? Os levitas hoje somos nós. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E assim como os levitas lá atrás teriam que passar por um processo de purificação para poder servir a Deus dentro do tabernáculo, nós vamos ver agora o seguinte:
Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Nós temos outro texto aqui muito interessante em Hebreus. Mas tende chegado ao monte de Sião, ou a cidade do Deus vivo, ou seja, o tabernáculo de Deus, a Jerusalém celestial, a incontável hóstia dos anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos ao lado nos céus. E a Deus juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, nós fomos comprados para Deus através de Cristo, mas nós vamos ver isso mais adiante. Justamente aqui agora, digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino sacerdote, e reinarão sobre a terra. Olha que interessante. Eles reinarão sobre a terra. E os levitas lá atrás, para servir a Deus dentro do tabernáculo, o que precisou ser feito? Eles não tiveram que lavar suas vestes. Não tiveram que passar suas vestes. Não tiveram que lavar as vestes. Olha, nós temos aqui, um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha bem, os levitas lá atrás tiveram que lavar suas vestes. Não tiveram? E aqui nós temos nós, como levitas, nós lavamos as nossas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. E Arão os apresentou como oferta movida a Deus lá atrás. Nós vimos isso. O que nós temos agora? E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha bem, o próprio Cristo se entregou a Deus por nós, como oferta e aroma suave, fazendo expiação por nossos pecados. E olha só que interessante, uma promessa de Deus a Davi, que encontra-se no livro de Jeremias. Assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Apocalipse 7, 14. Aquela multidão de vestes brancas que lavaram seu sangue, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os levitas que foram tomados para Deus, foram comprados para Deus através de Cristo. Lembra lá atrás que houve o quê? Mais levitas do que primogênitos, e precisou ser pago um preço a Arão por conta disso. E hoje foi pago um preço muito alto. O sangue de Cristo derramado na cruz. E Cristo nos comprou para Deus. Apocalipse nos disse isso. E olha só que interessante. Naquela época, os levitas não tinham herança entre as nações. E o que aconteceu? Número 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam na tenda da congregação. Então, olha, os levitas não tinham herança entre as tribos. Então, eles recebiam o quê? O dízimo.
E o que acontece agora em Apocalipse? Você vai ler Zacarias 14, 16, 21, vai aparecer ao lado. Apocalipse 21, 24. Apocalipse 21, 24, eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 21, 24. Vou ler para vocês aqui. Olha bem, a partir do verso 23. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Verso 24. Verso 24. E as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra darão para ela a sua glória e honra. Olha, irmãos, nós estamos tratando aqui já do novo tabernáculo de Deus, que já desceu para a terra como local de habitação eterna de Deus. E o que o texto está dizendo? As nações na face da terra andarão mediante a sua luz. Ou seja, as nações continuaram a existir sobre a face da terra. E mais do que isso, lembra que lá atrás, os levitas, por não terem herança, eles recebiam os dízimos. O que o texto vai dizer? E suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ou seja, na cidade. Ali na cidade não haverá noite. E a era trarão o quê? A glória e a honra das nações. Você vai ter outras passagens onde vão dizer que vão ser trago que o melhor da terra para justamente aqueles que estarão dentro da cidade santa. Vamos ler mais um texto aqui. Isaías 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isaías 61, verso 6. Então, irmãos, nós, os que lavamos as vestes no sangue do Cordeiro, nós somos tomados para Deus, fomos comprados para Ele através de Jesus Cristo e habitaremos aonde? No paraíso, no tabernáculo eterno de Deus. Seremos ministros, sacerdotes, levitas. Serviremos a Deus dentro do tabernáculo. E mais um pouco ainda, quando a Bíblia fala em galardão, perfeito? Ora, a própria palavra fala que o reino desse mundo se tornou que o Cristo, e Ele reinará para sempre. Ora, e nós reinaremos com Cristo. E não só reinaremos como Cristo, mas como temos algo aqui para dizer para os irmãos, que é fantástico. Lembra daquela passagem da parábola que do servo bom e fiel que deu a ele, vamos colocar aqui, Lucas 19, verso 17. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Ou em outras palavras, haverá nações na face da terra, não haverá? Quem comandará essas nações? Obviamente, nós, os levitas, sacerdotes. Muitos de nós serão designados para quê? Para comandar as nações, as cidades, ou como for, obviamente, dividido, continuar sendo dividido o mundo nesse período, que eu creio que vai ser da mesma forma que nós temos hoje. Então você vai ter nós governando o mundo, Cristo governando o mundo. E olha só que interessante, eu vou ler mais um texto aqui para vocês, Isaías 32, verso 1. Eis aí está quem reinará um rei, obviamente falando de Jesus Cristo, com justiça. E em retidão governarão
príncipes. Obviamente. Referência a quem? Aos levitas, a nós, os seus, obviamente, escolhidos e comprados para Deus. E olha só que interessante, Salmos 45:16, quando está dizendo acerca de Jerusalém, a cidade santa. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. Ou seja, governarão por toda a terra. Então, irmãos, eu devo até colocar outros textos durante a edição, obviamente, desse vídeo, mas as nações continuarão existindo sobre a face da terra. E tem até outro texto que eu gostaria de ler ainda por os irmãos. Apocalipse capítulo 22, eu vou ler esse texto para vocês aqui. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Lembra que uma das promessas ao vencedor é dar-lhe que coma do fruto da árvore da vida? Pois bem, olha o que o texto continua dizendo. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que nações? As nações, obviamente, que haverão na face da terra. Então, eu disse para vocês desde o início, Deus não mudou o seu propósito. E o propósito de Deus, no início, era habitar com Adão aqui eternamente. Adão pecou, mas isso não mudou o propósito de Deus. E a história caminha para retornar para o início. Nós habitaremos eternamente com Deus nessa terra, dentro da cidade santa, e governaremos as nações na face da terra. Devemos tirar do nosso meio aquela ideia que nós iremos habitar nos céus. Não existe isso na palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz: os mansos herdarão a terra. Que Deus abençoe e guarde. Lembrando sempre de que Atos 17:11. Até o próximo estudo.